Eu sei que parece mentira, mas dezembro já chegou e o Natal tá logo ali na esquina. Então eu resolvi abrir esse mês de dezembro ensinando pra vocês uma torta imperial, uma receita de Natal de verdade que era servida no Brasil na década de 1860. Meu nome é Pauline Kiesler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? A real é que eu ainda não processei muito bem que já é dezembro, porque, pra mim parece que a gente ainda tá no meio do ano, e parece que faz 84 anos que eu estou grávida. Enfim, eu queria ter montado um especial de Natal inteirinho, durando todo o mês de dezembro pra vocês. Mas esse ano, entre o corre-corre de alguns projetos que são lançados pro ano que vem, que daqui a pouco vocês vão saber o que é, e cuidando do bebê, simplesmente não deu. Mas pra não deixar os meus modisters órfãos, eu trouxe pelo menos um videozinho de Natal que é com uma receita de uma sobremesa de Natal que sim, era servida aqui no Brasil no século XIX. E a escolhida da vez é a torta imperial, uma receita de um dos meus livros favoritos, que é O Cozinheiro Nacional, da década de 1860. Eu escolhi essa receita porque ela é mais leve e também mais barata do que a média das receitas desse mesmo período. Primeiro porque ela não leva, 5 toneladas de manteiga e 10 dúzias de ovos. E, o que pra mim é a melhor parte, o recheio dela é todo feito de frutas da estação, o que faz com que ela seja perfeita pra ceia de Natal. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pra gente aprender a fazer essa receita natalina brasileira de 1860. A torta imperial aparece como sobremesa numa sugestão de cardápio para a ceia de Natal, junto com um monte de outras coisas doces. Sobre as ceias no Brasil do século XIX, o autor do livro diz: como eu uso jantar-se tarde e por isso quase nunca se costuma cear, às vezes quer-se reunir alguns amigos para um pagode ou para outra ocasião semelhante. Então usa-se oferecer uma refeição à noite. Também nos bailes e saraus, costuma servir-se uma ceia, geralmente depois da meia-noite. Para estas ocasiões, serve-se poucas comidas de fácil digestão. Algumas carnes ou peixes frios e quentes com molhos adequados, massas leves e geleias. Para ceias, usam-se vinhos generosos e também ponches, conhaques e bichope de vinho. E agora, algumas observações necessárias sobre a receita e sobre as descrições. Eu não sei de onde eles tiraram que isso aqui é uma refeição leve, porque tem tanta carne nesse negócio que na hora da digestão a galera devia ficar parecendo uma sucuri. No século XIX, pagode não era o que você tá pensando, tá? Pagode era o nome que se dava àquela resenha caseira com os amigos e família. E o tal do bichope de vinho que o autor fala no final é um drink de vinho tinto com especiarias, que na Europa era bebido quente, mas aqui era bebido frio mesmo. Na Gringolândia, esses drinks de vinho quente com especiarias são muito comuns no Natal. Esse tipo de vinho temperado já era bebido na Roma Antiga e é uma das receitas que atravessa os séculos como parte da mesa tradicional de Natal. E esse ano, além do vídeo, eu resolvi trazer para vocês um e-book especial com 37 receitas de Natal que vão desde 1450 até 1950, e a torta imperial é só uma delas. No livro Sabores da História, você encontra desde entradas e saladas até receitas de biscoitos e bolinhos medievais para aquecer seu coração no café da manhã de Natal. E eu tô deixando o link do e-book aqui embaixo na descrição com um link de preço promocional exclusivo para quem assiste os vídeos do canal. Um dos grandes problemas das receitas originais do século XVIII, XIX até o começo do século XX é que elas são escritas de um jeitinho bem peculiar e que é totalmente diferente da maneira como a gente pensa um texto de receita no dia de hoje. Põe-se numa forma bem untada uma camada de massa. Põe-se sobre a camada uma outra de polpa de pêssego. Sobre esta, uma de maçãs. Assim por diante até encher a forma, devendo a última camada ser de massa. Leva-se ao forno, tira-se e vira-se sobre uma travessa. Cobre-se de açúcar em calda e canela e serve-se. As camadas de polpas podem ser variadas conforme o gosto de cada pessoa. A massa usada nessa receita é uma massa folhada. Eu realmente não aconselho que você faça massa folhada em casa, a menos que você tenha muito tempo disponível ou realmente um grau muito pequeno de amor próprio. Então o que eu te aconselho? Procura a seção de congelados do seu mercado mais próximo, que costuma vender massa folhada, às vezes resfriada, às vezes congelada.
E se ela for congelada, a primeira coisa que você vai fazer é descongelar a massa de acordo com as instruções do fabricante e pré-aquecer o seu forno exatamente na temperatura que vem na instrução da massa, porque cada massa tem características diferentes. Eu tô usando uma forma redonda comum e vou untar com margarina mesmo, porque manteiga tá muito cara. Com cuidado, ou não, faça uma camada bonita de massa folhada no fundo. E eu vou usar as frutas in natura mesmo, porque é uma das poucas coisas doces que eu tô conseguindo comer nesse processo todo de gestação, mas super rolaria de você usar frutas em calda ou de usar uma geleia de sua preferência também no recheio. Eu vou de manga e morango. Começo com as mangas, depois uma camadinha de morango picado e mais uma camada de manga. Uma coisa que eu vou fazer mesmo não estando na receita é colocar o suco de meia laranja junto com as frutas, adicionar raspas da casca dela e também raspas de gengibre. Fechamos com mais uma camada de massa e mandamos para o forno até que ela fique levemente dourada. Mas ó, massa folhada é um negócio sensível pra caramba, então se a instrução da embalagem é 20 minutos, você bota 20 minutos ali e você fica em cima do negócio, tá? Porque massa folhada não é um negócio que você consegue largar no forno e sei lá, ir pro TikTok, porque senão ela vai queimar. O ponto que a gente quer é esse aqui, dourada e levemente crocante. Esse livro especificamente não traz os pontos de calda, então eu vou confiar na expertise do Dicionário do Doceiro Brasileiro, que é uma publicação de 30 anos depois, ele já é da década de 1890, mas tem muitas receitas de doce que são simplesmente iguais às que tem no livro de 1860 que a gente está usando hoje. Então eu vou usar um ponto de calda de bala mole, que você consegue pegar as instruções dela pela internet, porque a minha demorou muito mais tempo do que eu tinha imaginado que ia demorar, e acabou a bateria da câmera e eu não consegui filmar a feitura da calda para vocês. Desenformamos a torta num prato, com a parte de baixo dela para cima mesmo. E agora espalhamos delicadamente a calda, polvilhamos um pouco de canela por cima e deixamos essa mocinha esfriar, porque ninguém aqui quer queimar a boca. Agora dá um close nessa torta, meu pai amado. Impressões gerais sobre a torta. O fato de que eu fiz a parte do recheio exatamente como diz na receita, fez com que o recheio só tivesse o açúcar das frutas. E eu não sei se ela se comportaria assim com todas as frutas, mas a minha manga estava bem doce, mas o meu morango estava meio esquisito. Então, quando a gente foi comer a torta, o que infelizmente não foi filmado, porque, né? Talvez essa torta não tenha durado tanto quanto eu gostaria em casa. Quando nós fomos comer a torta, nós levamos pra casa da minha mãe, e a minha mãe não gosta de calda, então ela tirou a calda, e aí a gente fez a experiência de comer ela sem a parte do açúcar. E, gente, se você não usar geleia ou frutas em calda no recheio, ela fica absolutamente sem graça. Então vai por mim, precisa da calda ali em cima, ou se você não quiser a calda, você precisa colocar algum tipo de açúcar no recheio. Eu acho que ficaria espetacular com algum tipo de geleia, uma geleia mais grossa, de repente, feita em casa. Cozinhar a polpa das frutas com a quantidade de açúcar que você mais goste, mas ficou uma receita absolutamente refrescante. Quente, morninha ainda, né? Ela ficaria excelente com uma bola de sorvete de creme, embora não tenha nada sobre isso na receita original. Mas gelada, ela ficou espetacular. E de certeza que eu vou repetir, vou fazer ela de sobremesa agora com algumas modificações para nossa ceia de Natal, porque ela casa perfeitamente com este calor que está nos esperando em dezembro. Obrigada por terem assistido até aqui, gente. Não esqueçam de deixar os seus likes, os seus comentários, se inscreverem aqui no canal, conferirem o link do nosso e-book que tá aqui embaixo na descrição e, claro, dá uma olhadinha nesses outros vídeos especiais de Natal histórico que eu separei para vocês com todo carinho.